formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, sua glória enche o céu. Vocês já ouviram aqui na frente várias vezes, mas agora ele vai nos trazer a devocional de hoje. O Jonas é professor, escritor, trabalha na Vida Nova e faz de tudo. E tem esse sorriso simpático, não é? Olha só, deixa eu orar para você. Pai amado, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela noite que nos deu e por que nos trouxe aqui hoje. Pedimos, Pai, que o Senhor fale conosco através do teu servo e que tenhamos as mentes e os corações voltados para Ti. Fica conosco, é o que pedimos neste dia, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Gostaria de propor para a nossa meditação, inicialmente a leitura de duas passagens, uma do Antigo Testamento e uma do Novo. A passagem do Antigo Testamento está no livro de Salmos, capítulo de número 22. Do verso 1 ao verso 3, diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás longe de dar-me livramento? Longe das palavras do meu clamor? Meu Deus, eu clamo de dia, mas tu não me ouves. Também de noite, mas não encontro sossego. Contudo, tu és santo, entronizado sobre os louvores de Israel. Evangelho de Marcos, capítulo de número 15. Versículo 34. E à hora nona, Jesus exclamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? É muito curioso quando a gente começa a estudar os evangelhos, principalmente também o Novo Testamento em um todo, e a gente encontra no Novo Testamento citações do Antigo. Em especial nos evangelhos a gente encontra uma relação muito peculiar, que é a citação de uma profecia e de repente a confirmação, o cumprimento dessa profecia na pessoa, principalmente na pessoa de Jesus Cristo. Um exemplo clássico disso é a citação de Isaías 61, versículo 1 e 2, o Espírito de Deus está sobre mim, etc. Em Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19. É muito comum encontrar essa relação de citação do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e essa relação ser uma relação profética, escatológica, no sentido de que há um cumprimento, há uma realização na pessoa de Cristo. Mas essa passagem que a gente acabou de ler, ela tem uma peculiaridade. Ela pertence a um gênero literário, a uma literatura que não é profética. Uma literatura que dificilmente a gente conseguiria determinar um caráter histórico. E daí a gente tem aquelas interpretações talvez até
impensadas e talvez pensando uma relação de cumprimento histórico de Davi em Jesus por intermédio dessa passagem. Pode até haver em outras passagens, mas essa citação em especial, ela é curiosa porque o gênero que foi usado não faz parte da literatura profética, mas sim da literatura poética. Se trata de um gênero poético, se trata da citação de um salmo. Não somente isso, o salmo, que faz parte de um gênero poético, possui entre ele várias espécies de literatura. Existem vários tipos de salmo, e esse salmo em especial, eu gostaria de chamar a atenção, é um salmo de lamentação, que possui uma estrutura, que possui um formato estabelecido, que possui uma estética determinada, que não só trabalha a questão também estrutural, mas trabalha um tema específico. E aqui eu gostaria de pensar uma distinção que às vezes a gente não para notar quando a gente se depara com um gênero literário poético, em especial com uma lamentação bíblica, do que é a vivência da lamentação e o que é o salmo de lamentação. Os músicos, em especial os compositores e o pessoal que é envolvido com arte, sabe muito bem que de repente uma experiência, uma vivência pode se transformar numa canção, pode se transformar numa poesia. A gente pode poetizar experiências, vivências que a gente teve, mas essas experiências poetizadas têm uma relação muito distinta da vivência. Um salmo de lamentação é uma expressão poética de uma vivência. A vivência não pode ser confundida com a expressão poética, e nem a expressão poética pode ser confundida com a vivência, mas ambas estão entrelaçadas, ambas estão ligadas. E quando um compositor canta uma canção que ele fez, que ele compôs, e que remete a uma experiência vivida, toda vez que se canta, toda vez que se declama aquela poesia, se traz à memória toda uma carga e um volume de experiências impressionantes. A gente tem na Bíblia um livro de lamentações, um livro só sobre lamentações, sobre a vivência da lamentação. E talvez a grande pergunta seja: por que trazer um devocional sobre lamentação? Justamente porque a lamentação parece possuir uma possibilidade de expressão, de adoração e de libertação impressionante. Não é interessante a situação em que Jesus se recorda desse salmo de lamentação, as circunstâncias em que ele se encontra. Não é uma circunstância em que ele vê um evento profético se cumprindo, mas se trata de uma experiência em que há uma identificação, e aquilo que um biblista do Antigo Testamento, André Lecoq, francês, em diálogo com um filósofo cristão, Paul Ricoeur, já falecido, dialogaram no livro chamado Pensar Biblicamente. Ele diz, ali não há uma relação de apropriação, mas de uma relação de profecia, de cumprimento de profecia, mas uma relação de apropriação. Jesus se apropria daquele salmo de Davi, na medida em que aquele salmo expressa algo que se está vivendo, algo que Cristo viveu, algo que Davi viveu. E nós podemos fazer isso. E fazemos isso o tempo todo. A Bíblia, ela gera em nós essa capacidade de podermos nos apropriar de passagens que foram vividas por outros heróis da fé, por outros homens e mulheres que tiveram suas experiências narradas pelas Escrituras e que a gente acaba se encontrando nelas, a gente acaba se espelhando nelas e se apropriando dessas palavras. Mas a grande pergunta é por que Jesus se apropria de uma lamentação? A lamentação, como a gente já disse, ela pertence a uma categoria de salmos e de expressão poética peculiar. E a palavra em si, a palavra lamentação, para a gente de fala portuguesa, ela tem uma conotação muito negativa. Ela quase que é tomada como sinônimo de murmuração. A lamentação é quase como uma reclamação. Ela é sinônimo, às vezes é sinônimo de lamentação. Uma pessoa lamuriosa, para a gente, é uma pessoa que reclama a vida inteira.
Mas a palavra lamentação, tal como ela é usada no sentido bíblico, ela está longe, mas muito longe de ser considerada uma murmuração, de ser considerada uma reclamação. E é com base nessa primeira diferença, nessa reconstrução do significado da palavra lamentação, que eu gostaria de propor a nossa meditação nessa manhã. Lamentação não é murmuração. A murmuração é uma fé que se perdeu e se tornou mera acusação. Na murmuração, na passagem clássica de Êxodo capítulo 17, quando os hebreus, naquela situação de ausência de água, reclamam, murmuram, não há ali expressão de adoração, não há ali, contudo, tu és santo, entronizado entre os querubins, ali não há uma expressão de adoração em que eles, no momento em que questionam, levantam a sua voz e dizem, meu Deus. Não há uma expressão de louvor, não há uma expressão de fé, não há uma expressão de confiança, não há uma expressão de credulidade, há mera reclamação, há mero questionamento, há mera dúvida, há mera incredulidade, não há espaço para fé, não há espaço para confissão de fé, não há espaço para que se declare a confiança em Deus, há apenas reclamação e a exposição de uma dúvida, totalmente divorciada de uma posição de fé, totalmente divorciada de uma declaração de fé, totalmente divorciada de uma confissão de fé. Há uma mera murmuração, uma mera reclamação. Murmuração é a fé que se abalou até morrer e que não consegue mais se sustentar diante de um dilema, que não consegue mais se sustentar diante de um questionamento, que não consegue se sustentar diante de uma situação em que não se tem uma resposta, diante de uma aporia da vida, diante de uma situação em que a gente não encontra uma saída, uma solução. A lamentação é o oposto. A lamentação é uma fé inabalável. A lamentação, ela começa com louvor. A lamentação é questionamento. A lamentação é indagação, a lamentação é dúvida, mas a lamentação vem acompanhada de louvor, de fé, de confiança, de declaração, de adoração. Aquele que pergunta, aquele que diz, por que me desamparastes? Não diz meramente, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Esse que diz, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Antes de dizer, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Diz, meu Deus. Não há uma declaração meramente duvidosa, não há uma declaração meramente incrédula, e isso constitui a estrutura de um salmo de lamentação, e não só de um salmo de lamentação, mas de uma vivência de lamentação, a coexistência do louvor, da adoração, da fé, da confissão de fé, da credulidade, mas também dos questionamentos. Na lamentação não há ocultamento dos questionamentos. Na lamentação não se enfia debaixo do tapete os questionamentos. Na lamentação não se procura esconder de Deus a dúvida. Na lamentação não se procura esconder de Deus as inquietações. Mas na lamentação se encontra a fé. E na lamentação se encontra uma fé muito semelhante à fé de Abraão. Se a gente parar para pensar em Abraão, não do ponto de vista meramente descritivo da história de Abraão, mas se a gente parar para pensar no dilema de Abraão, a gente poderia pensar num Abraão que poderia levantar inúmeros questionamentos a Deus. Ele poderia perguntar e dizer para Deus, mas Deus, o que o Senhor me pede quando o Senhor pede Isaac, quando o Senhor pede o filho da promessa, quando o Senhor pede ele, o Senhor não está somente afetando o meu ser, afetando minha existência, afetando o que eu sou, o Senhor está afetando o que o Senhor é. O Senhor está afetando a sua própria fidelidade. O Senhor, quando pede que eu entregue a promessa, o que está em jogo, o que está em questionamento é a tua própria fidelidade. Mas não vemos Abraão fazer um tipo de pergunta como essa, mas isso não significa que não esteja vivendo esse dilema. A gente não vê Abraão dizendo, Senhor, olha, segundo o Geravon Had, não dá para acreditar que Deus, o Deus de Israel, poderia pedir o sacrifício humano, uma vez que na religião de Israel não há sacrifício de seres humanos. Nós não vemos um Abraão em meio atravessado a dilemas, atravessado em questionamentos, assim, expressando esses questionamentos em forma de murmuração, mas nós vemos um Abraão com uma fé silenciosa e presente na hora em que se manifesta a consciência e talvez a maior expressão, se a gente pudesse fazer essa analogia, os biblistas me perdoem, com a racionalidade humana expressa na pergunta de Isaac, pela essência do sacrifício, pela essência da entrega,
Pai, eu estou vendo tudo, todo o aparato está aqui, está tudo prontinho, mas o que falta? O essencial está faltando. E a resposta de Abraão é a resposta de alguém que não perdeu a fé, mas a resposta de alguém que confessa a sua fé, em que se vive um dilema, se vive uma contradição, mas no meio dessa contradição, no meio desse paradoxo, há uma afirmação de fé. A lamentação afirma essa fé. Essa fé de Abraão, essa fé que nos inspira a olhar Abraão e vem Abraão, o pai da fé. Essa fé está presente na lamentação. Na lamentação não há um abandono da fé. Na lamentação não há uma entrega totalmente irrestrita à dúvida. Na lamentação não se entrega cegamente às questões. Na lamentação ninguém se entrega às questões e joga toda a fé e toda a fidelidade que se pode ter diante de Deus para as nuvens. Pelo contrário, na lamentação há a presença constante da fé. E é por isso que a lamentação é a coexistência de fé e o dilema. É muito interessante quando a gente para pensar a distinção entre lamentação, e voltando a essa distinção entre lamentação e murmuração, e a gente para pensar em nossa espiritualidade cristã, principalmente como formadores de opinião, como gente que questiona, com gente que lida com teologia, com gente que lida com saber, e que vive constantemente enfrentando dificuldades, problemas, às vezes são situações de dilema, de questionamentos, e como a gente lida com tudo isso, como a gente lida com as nossas indagações, como a gente lida com as nossas inquietações, e mais ainda, como a gente lida com a nossa honestidade intelectual, como a gente lida com a nossa honestidade científica, como a gente lida com as responsabilidades que a gente tem na igreja, com o corpo de Cristo, como a gente lida com a nossa responsabilidade frente àqueles que não têm talvez o mesmo preparo cultural, o mesmo preparo intelectual, como se encontra a nossa responsabilidade diante de nossas inquietações, diante de nossas dúvidas. É muito fácil, diante das dúvidas ministeriais, alguém chegar, abrir o microfone e sair dizendo: olha, não creio mais nisso, não creio mais naquilo, não creio mais naquilo outro, e expressar suas dúvidas, expressar suas inquietações, e junto com elas não estiverem presentes a manifestação da fé, da credulidade, da confiança, um posicionamento diante da fé cristã. Isso é uma coisa impressionante que está presente na lamentação, e que me parece não fazer parte de nossa liturgia moderna. Nossa liturgia moderna é asséptica, nossa liturgia moderna, nossa espiritualidade moderna joga para debaixo do tapete as realidades e as indagações. E aí a gente tem uma coisa muito interessante, a gente encontra uma tensão que é muito interessante. Questionamento sem louvor é murmuração, é desespero, é ausência de esperança, é angústia. Mas louvor sem questionamento, adoração, expressão poética, sem questionamento, sem indagação, é arrogância, pode ser arrogância. Pode ser hipocrisia, falsa espiritualidade, pode se esconder junto de uma adoração, de um louvor, questionamentos, pode se negar questionamentos, pode se negar coisas que estão a nu diante de Deus, no momento de adoração, no momento de louvor, e podemos e temos essa habilidade no momento de nossos devocionais, podemos fazer, somos humanos, e humanos têm essa capacidade de dissimulação. Fernando Pessoa tem um trecho do poema que diz mais ou menos assim: vivi, amei, estudei, até criei, e hoje não há mendigo que eu não inveje só pelo fato de não ser eu. O paletó que me deram a vestir era errado, e eu não neguei, eu não tirei, ele diz assim, eu não rejeitei, simplesmente eu aceitei passivamente, vesti essa máscara e assumi essa máscara. Agora o problema é que a máscara está pegada fora, quem a tirará de mim? Às vezes nós vestimos uma máscara que impede de que os outros que têm um coração cheio de amor, de fé, se aproximem também com seus questionamentos. Às vezes a nossa imposição de uma fé tão poderosa, sem questionamentos,
agride aqueles que têm fé, mas têm questionamentos e se sentem tolhidos por não poderem questionar, por não poderem ter espaço no seu culto, na sua comunhão cristã, de levantarem suas indagações, dizerem: eu estou passando por este dilema. Não estou dizendo que virei um ateu, não estou dizendo que estou apostatando da fé, simplesmente estou dizendo que amo a Deus, que sigo o seu plano para a minha vida, expresso nas Escrituras, etc. Mas a despeito disso, tenho questionamentos, tenho indagações a serem feitas. Caminhando para o término da meditação, eu gostaria de destacar duas últimas coisas. A lamentação está presente na Bíblia. Davi não esconde as suas inquietações. É claro que ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele não diz por que me desamparaste, ele diz: Deus meu. É claro que ele diz: por que se acham longe de mim os teus ouvidos para ouvir o meu clamor? Mas ele diz: contudo tu és santo. Mas a lamentação está longe de ser confundida com uma literatura sapiencial, com uma literatura de sabedoria. E aqui eu não gostaria de confundir lamentação e o gênero específico poético lamentação com um texto de sabedoria. Por quê? Porque um texto de sabedoria, como por exemplo o livro de Jó, há uma teorização do dilema, há uma teorização do sofrimento, há uma indagação pelas causas do sofrimento. Por que estou sofrendo? E não somente isso, há uma busca por uma solução, por uma resposta para o dilema, para que o dilema seja resolvido, para que se haja uma solução. Na lamentação não se busca uma solução para o dilema, na lamentação se procura apenas entregar o problema. Na lamentação há apenas a confissão, na lamentação há apenas a possibilidade da gente se abrir diante de Deus e expor diante dele, falar aquilo que só Deus existiria e nenhum crente poderia aguentar, que nenhum cristão poderia aguentar ouvir, e que seríamos talvez como os amigos de Jó, que sei lá, como os amigos de Jó, a gente não precisaria nem de Satanás e seus inimigos, a gente já teria bastante trabalho com eles. Mas os amigos de Jó expressam muitas vezes essa intolerância com o sofrido que reclama, mas não reclama apenas, mas que tem um louvor. Mas a despeito da reclamação e a despeito do louvor de Jó, há toda uma busca por uma solução do dilema. Na lamentação, o que se visa é apenas confessar o problema. Na lamentação, o que se visa é apenas confessar o dilema. Na lamentação, não há uma teorização do sofrimento, não há uma teoria das causas do sofrimento. Não se busca saber qual é o valor do sofrimento, não se quer saber qual é o resultado do sofrimento ou do dilema. Não é a busca de uma compreensão dos motivos divinos do sofrimento meramente, mas ela é a confissão do dilema, sofrido no calor de uma paixão, de uma fé que não se abalou mediante a circunstância, mediante ao dilema, mediante aos questionamentos, mediante as indagações, mediante as inquietações. Se trata de uma fé devoradora para ouvir a palavra de Deus, para saber de Deus o que Ele pretende e ser salvo por Ele. Por isso, entre tantas e outras coisas, a lamentação não poderia ser um movimento outro senão um movimento do coração e não da razão especulativa. Não é a nossa razão que se coloca diante de dilemas e situações sem resposta e ali se diz para Deus: olha, Deus, estou passando por... Não é uma questão de busca de entendimento, de solução de um problema, mas é ali uma atitude de piedade, de fé simples e obediência simples. Aquela obediência que se segue simplesmente a um chamado, que a gente não tem como explicar, que desperta em nós, que é da ordem de uma afetação, que não é criação nossa, que não é produto nosso, que a fé que não é resultado de nossa capacidade intelectual, mas é resultado de uma afetação. É o sujeito que está lá numa cidade, escuta uma voz, que ele não sabe de onde vem, e diz assim: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que te mostrarei. Simplesmente sai da tua terra e vai. É o sujeito que está sentado na porta da coletoria de impostos, e de repente ouve Jesus se dirigir a ele e dizer: segue-me. Ele simplesmente se levanta e segue. Obediência simples. Não se tenta colocar empecilhos, nada no meio do caminho, simplesmente se levanta e vai. O que é isso que faz o homem sair da coletoria e seguir uma voz? Que afetação é essa? O que é isso que provoca a fé? É isso que não se perde na lamentação.
É isso que não se perde na reflexão lamentativa. É isso que não se perde no momento em que se lamenta com fé, com adoração e sem abalar as estruturas daquele que foi afetado. É óbvio que a lamentação vai de encontro a toda a estrutura de racionalidade moderna. É óbvio que a lamentação ela é contra a cultura. É óbvio que a lamentação é contra a cultura, sei lá, que a gente pode dizer evangélica, mas não no sentido teológico que a gente aplica essa palavra, mas no contexto brasileiro em que essa palavra é usualmente aplicada. Às vezes, não nos facilita o grito do clamor, não nos facilita o grito, filho de Davi, tem misericórdia de mim, mas encontramos inúmeros discípulos nos calando. Mas Jesus é aquele que ouve as nossas inquietações. E é muito difícil conjugar a vida acadêmica com vida piedosa, porque na vida piedosa, quando ela é atravessada pela vida acadêmica, ela reconhece a finitude, a limitação, como a gente é pequeno. E por último, o lamento ele chega perto de ser uma acusação. Ele chega perto de ser uma acusação. Mas ele, na verdade, é apenas uma invocação. É uma provocação. É uma busca do rosto de Deus mantida no espaço da oração, que a oração cria, que a oração contemplativa cria, que a nossa oração reflexiva cria. É a súplica que acontece na medida em que a nossa fé, consciente do dilema, endereça em Deus toda a confiança. O lamento é apenas uma confissão, é apenas uma indagação que expressa no seu íntimo, no seu interior, nada mais, nada menos do que o fundamento de toda e qualquer religião, e nenhuma delas está longe disso, que é o desejo por Deus. Se existe algo que nos constitui como seres religiosos, é a fome, e é a fome da alma. Isso é linguagem bíblica, isso é linguagem religiosa, isso é linguagem que nos leva a meditar sobre a importância de termos uma vida piedosa, sincera, honesta, cheia de fé. Às vezes, eu fico me perguntando sobre a razão de minhas orações, e fico pensando sobre qual razão teria eu de orar e colocar diante de Deus a minha prece, a minha meditação contemplativa. E aí eu descubro aquilo que, na verdade, não descobri, na verdade muitos já viveram, já descobriram, não é nenhuma invenção, não é nada de novo, de que a oração é o meio pelo qual a gente pode enriquecer a nossa fé, encontrar fundamentos para a nossa espiritualidade, para a nossa vivência diária, para a nossa vivência prática, para uma vida ética, consciente, uma oração, uma vida de oração que é totalmente desprovida de uma consciência ética, de uma realização ética no mundo da vida, no mundo das relações, no mundo da igreja, no mundo fora da igreja, se é que a gente pode fazer essa separação. Ela é necessária nos dias de hoje, e talvez quando a gente usa o nosso coração com a sinceridade e na presença de Deus, colocamos diante dele nossas inquietações, aquilo que talvez nossos pastores, nossos líderes e talvez os membros de nossas igrejas não teriam condições de ouvir. Nós encontramos na presença de Deus a possibilidade daquele que poderia nos ouvir, receber nossa oração e ao mesmo tempo expressar o nosso clamor e nossa lamentação. Agora, o curioso, eu termino com isso, é que se a lamentação fosse algo que fosse só entre o sujeito e Deus, por que expressá-la para que todos pudessem ouvir? Se a lamentação é algo que diz respeito só a Davi, a Jesus, se a lamentação é algo que diz respeito à intimidade de Cristo com o Pai na cruz, por que expressá-la? A fim de que todos ouçam, a fim de que todos saibam o que isso deve gerar em nós, qual é a finalidade de tudo isso. Talvez a lamentação nos coloque debaixo da possibilidade de olharmos o outro, não como alguém inferior ou superior, mas alguém que compartilha de situações muito semelhantes à nossa,
e podemos nos espelhar no outro e talvez com nossas lamentações inspirar o outro a lamentar, lembrando que lamentar não é descrer, não é incredulidade, mas é a sustentação, é a coexistência de uma fé inabalável, de uma fé inegável, que para muitos poderia ter um tom de ingenuidade, mas é fervorosa, é piedosa, mas alinhada com uma mente que busca entregar diante de Deus todas as suas inquietações e não escondê-las ou fazer de conta que a gente pode escondê-las do Senhor, de Deus e da igreja e de todos aqueles que estão à nossa volta. Que a gente possa meditar com cuidado nas Escrituras e tirar dela o ensino para a nossa vida no dia de hoje. Podemos ter um momento de oração? Quem sabe de lamentação? Amém. Senhor Deus e Pai, eu quero te louvar por essa manhã, por esse momento na Tua presença, em que podemos meditar juntos na Tua Palavra e, ó Deus, alcançar aquilo que a Tua Palavra pode nos ensinar para a vida. Obrigado por esse momento de meditação, que possamos alinhar a nossa vida acadêmica, a nossa vida intelectual, o fervor, a piedade, a ética cristã e, ó Deus, a honestidade diante de Ti, diante dos irmãos. Que o Senhor nos ajude a viver um cristianismo autêntico, que o Senhor nos ajude em nossas fraquezas. Essa é a nossa oração nessa manhã. Pedimos também, ó Pai, pela vida do Dr. Shed, Senhor. Pedimos, Senhor, também pela vida da Dona Patrícia. Pedimos que o Senhor tome conta dessa situação. Nós colocamos diante de Ti esses irmãos que nós amamos tanto e consideramos tanto. Pai, toma-os em Tuas mãos. Essa é a nossa oração. Amém. Bom, antes de passar a palavra para o Marcos, eu só gostaria de dar alguns recados. Quão formoso és, Rei do universo, Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, Sua glória enche